Olá, meus amigos. Esse é o programa Saber Direito Responde. Hoje nós vamos discutir vários assuntos que nós tratamos nas nossas aulas de Direito Ambiental e de Políticas Públicas, como a Política Nacional de Meio Ambiente, a Política Nacional de Mudança do Clima, a nova Lei de Biodiversidade e a Política Nacional de Educação Ambiental. Nós temos alguns alunos aqui conosco que vão colaborar no nosso processo de discussão, principalmente porque nós temos temas muito relevantes, temas internacionais que têm uma relação com o direito nacional ambiental muito forte, como é o caso de mudanças do clima e como é o caso também da nova legislação sobre diversidade biológica. Participam hoje do programa com a gente o Felipe, a Márcia e o Rodrigo, que vão fazer vários questionamentos sobre as matérias que nós já discutimos nas diferentes aulas que nós trabalhamos aqui com muitos assuntos. Eu vou começar pelas mulheres, perguntar passar a palavra para a Márcia, para ver o que ela está mais interessada em a gente saber e discutir. O que significa o princípio da precaução na prática? Na prática, essa é uma pergunta relevante, Márcia, pelo seguinte, porque a gente sabe que os princípios de direito ambiental, assim como os demais princípios, né, que sejam eles constitucionais ou dentro do nosso ordenamento jurídico, que estão não necessariamente são implícitos ou não expressos necessariamente na lei, mas são basilares para orientar a aplicação da legislação em geral e da legislação ambiental. O princípio da precaução, ele tem uma aplicabilidade direta com relação àquilo que nós temos incerteza científica em relação a um eventual dano que possa acontecer, ou possa ocorrer, possa impactar o meio ambiente. E como não temos muitas vezes certeza científica sobre esse evento ou sobre esse novo empreendimento, medidas de precaução precisam ser tomadas previamente para que a gente possa tentar evitar ou prever ou antecipar de alguma forma, tecnicamente, juridicamente falando, um efeito danoso ao meio ambiente. Então, é o caso clássico, por exemplo, que a gente aplica o princípio da precaução para a questão dos transgênicos, em que você precisa utilizar-se de estudos de impacto ambiental e seus respectivos relatórios para verificar efetivamente quais seriam esses efeitos danosos ou não para o meio ambiente e para a saúde humana também. E neste caso, concluídos esses estudos, é que o poder público teria condições de tomar uma decisão específica para a liberação ou não, ou para um empreendimento, ou se é o caso, por exemplo, dos transgênicos. Quanto ao novo marco da biodiversidade, eu gostaria de saber se ele tem uma finalidade meramente capitalista, ele limita os direitos do meio ambiente e dos povos indígenas, e essa nova legislação, ela é de fato fiscalizadora? Fiscalizadora de quem? No sentido das grandes empresas. Ok. Porque, na verdade, não são só as grandes empresas que utilizam os recursos naturais que a gente tem, né? Qual é a relevância que eu entendo com relação a esse questionamento, essa pergunta? A nova lei, o novo marco regulatório da biodiversidade, ele veio substituir a medida provisória 2186, que vigorou por mais de uma década no Brasil, e traz um sistema totalmente novo, tanto para o Brasil quanto para o mundo, porque praticamente a gente pode dizer que não existe uma legislação como a brasileira em outros países megadiversos, né? Quem são os países megadiversos? São aqueles que detêm a maior quantidade, qualidade de biodiversidade do planeta, né? Como é o caso dos nossos biomas, por exemplo, o nosso cerrado, que está sendo extremamente prejudicado aí pelo avanço sem um controle específico das atividades econômicas, né? Ele vem estabelecer sistemas de autodeclaração, como se fossem sistemas de declaração da nossa Receita Federal, por parte dos empreendedores que vão utilizar ou acessar, que é o termo mais correto, a biodiversidade brasileira ou o conhecimento tradicional associado à biodiversidade brasileira, que é o conhecimento detido por comunidades indígenas tradicionais com relação ao uso desses recursos genéticos, né? O que agora a lei intitula como patrimônio genético, para estar em consonância com o artigo 225 da Constituição Federal do ponto de vista de terminologia. Então, com relação à fiscalização, pretende-se ampliar
a lei prevê todo um sistema novo, né? Nós não temos ainda publicado que vai entrar em vigor no final do ano um decreto de regulamentação do novo marco legal, e isso vai esclarecer talvez algumas dúvidas que ainda existem ou que não estão muito claras com relação a uma nova legislação que tem muitos conceitos, um sistema, né, muito novo em implantação e que tem também previsão de medidas de comando e controle para a fiscalização. Continuando no marco legal da biodiversidade, eu queria perguntar assim, porque reduziu muito a burocracia para os pesquisadores e com o produto já finalizado, as empresas têm que devolver, acho que é 1% para ressarcir o que ele tirou. Só porque na lei ela não especifica para onde ele deveria mandar esse 1%. Então, fica assim, para a empresa escolher? Bom, nós temos, como eu falei, Rodrigo, obrigada pela sua questão com relação a esse assunto. O novo marco legal da biodiversidade é muito complexo. Então, a gente precisa, mesmo as pessoas que vêm lidando com esse assunto há mais de 10 anos, ainda tem dúvidas sobre determinadas terminologias que foram estabelecidas, como vão se implementar o sistema de cadastro, que é esse sistema autodeclaratório, né, de dizer que eu estou usando a biodiversidade brasileira, né? Ninguém vai obrigar você a fazer esse cadastro, mas se você não fizer, você vai sofrer, né, determinadas sanções, parecido com o nosso sistema de autodeclaração lá do imposto de renda, que depois vai verificado, né, as informações são checadas e vai se estabelecer, pretende se estabelecer a partir do cadastro, um sistema de rastreamento, né, justamente para a gente saber da onde, que tipo de biodiversidade, se é conhecimento tradicional para a utilização. O que você está perguntando é um outro aspecto, é o aspecto de repartição de benefícios, tá? Essa lei não vem, o Brasil não inventou essa lei sozinha. Na verdade, nós assinamos a Convenção de Diversidade Biológica em 1992, durante a ECO 92. O Brasil, aliás, sediou, né, essa convenção, na qual foram assinados 2 grandes acordos internacionais, a Convenção de Clima e a Convenção de Biodiversidade. Então, nós temos uma grande importância histórica do Brasil com relação a esses 2 instrumentos, 2 regimes que foram criados internacionalmente. A CBB diz respeito à forma como a gente acessa a biodiversidade, como o setor privado vai se utilizar, né? Ela tem uma inter-relação com a questão de propriedade intelectual, obviamente, porque a biodiversidade e a sua utilização acaba decorrendo, implicando numa série de produtos de patenteados, como é o caso dos fármacos, né, os medicamentos, de cosméticos, que a indústria brasileira é muito forte, utiliza muito, né, isso, determinados setores da indústria. E, então, a CDB, ela estabeleceu parâmetros, regras gerais, para que os países criassem suas regras de acesso específicas. Por quê? Porque um pouco diferente da Convenção de Clima, que tem um efeito global, onde você pode fazer um projeto de redução de emissões em qualquer lugar do planeta, a Convenção de Biodiversidade, ela tem uma abrangência, obviamente é um acordo internacional, mas os recursos genéticos estão dentro do território dos estados. E isso está dentro do conceito de soberania, respaldado pela nossa Constituição Federal, e a Convenção Internacional tem um limite, né, no estabelecimento de obrigações. Então, o que ela cria? Ela cria regras gerais e os estados, do ponto de vista da soberania sobre os seus recursos genéticos, sobre o seu patrimônio genético, sobre o conhecimento tradicional associado a esses recursos, legislou, né, internamente uma série de países. A medida provisória foi o primeiro ato, né, que a gente teve, que criou o nosso primeiro regime. Ela foi estabelecida às pressas, aí teve muitas queixas, e aí eu chego exatamente onde você perguntou, sobre a questão do excesso de controle sobre pesquisa, um ônus de burocracia muito grande para essa área de pesquisa no Brasil, que já não é uma área, né, que é uma área que precisaria de ter muito mais incentivo do que já tem. Então, qual a ideia dessa novo marco regulatório? Primeiro, corrigir problemas que foram sendo apontados nos últimos mais de 10 anos de vigência do marco regulatório anterior, que era um ônus excessivo sobre a questão de pesquisa, burocracia em demasia, lentidão no Conselho Nacional de Recursos Genéticos para aprovar os acessos e
formas de repartição de benefícios que estavam baseadas estritamente em um instrumento contratual, que era o CURB, que era o contrato utilizado para a repartição de benefícios, nos casos que você acessava a biodiversidade ou o conhecimento tradicional. Tá? Aí a gente chega na questão do 1%, para onde vai. Nós temos várias modalidades de repartição de benefícios que foram estabelecidas pela lei, pela nova lei. Que modalidades são essas? Uma é um contrato, que agora é chamada de acordo de repartição de benefícios. Outra é o protocolo comunitário, a ser firmado, que é um instrumento formal a ser, né, acordado entre as comunidades tradicionais indígenas com o usuário. Quem é o usuário? O fabricante, o interessado em acessar e produzir, né, aquele produto. E ainda um outro instrumento de repartição de benefícios, que é o Fundo Nacional. Então, hoje, por exemplo, como o conceito de patrimônio genético, o patrimônio genético é da União, do ponto de vista dos recursos genéticos, esse acordo determina que 1% do valor da exploração econômica desse produto seja destinado ao Fundo Nacional. Tá? No caso do conhecimento tradicional, onde você tem contratos privados com a anuência do poder público, você também tem um percentual que vai para o fundo. Então, tudo isso está regulamentado e a grande novidade na lei é a criação do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Nós vamos para um rápido intervalo agora para que possamos continuar debatendo os nossos temas tão relevantes de políticas públicas ambientais. Olá, meus amigos, estamos no programa Saber Direito Responde, debatendo questões de políticas públicas ambientais, extremamente relevantes em momentos de crise, de uso de recursos naturais. E temos nesse momento uma pergunta da Márcia sobre esse assunto. Qual a relevância dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente? Bom, Márcia, a relevância é total, né? Na verdade, para que servem os instrumentos de uma política? Para a gente colocar em prática aquilo que a lei está estabelecendo no âmbito de direitos e deveres, né? O próprio artigo 225 da Constituição Federal, ele traz um direito e dever, porque enquanto ele diz que temos todos, né, o direito a usufruir um meio ambiente saudável, impõe uma obrigação intergeracional no sentido de que esse ambiente saudável, ele tem que ser usufruído pela gente e pelas nossas gerações futuras, né? Então, um direito-dever. A Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, ela estruturou o Sistema Nacional de Meio Ambiente, estabeleceu o Conselho Nacional de Meio Ambiente e listou instrumentos que são instrumentos de prevenção, instrumentos que dizem respeito à educação ambiental, instrumentos que servem, né, para comando e controle. E, em função disso, você tem toda uma estrutura dos órgãos ambientais que funcionam em cima do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente pode destacar a questão da educação ambiental, que é um instrumento estabelecido na política nacional, né, que depois se desdobrou muito mais recentemente numa política nacional específica, que impõe obrigações de educação ambiental a praticamente todos os setores, em todos os níveis de ensino. E o licenciamento ambiental, que é, por excelência, o instrumento que serve para autorizar o de uso dos órgãos ambientais, para autorizar que empreendimentos de potencial impacto, de potencial significativo impacto ambiental, possam se estabelecer no Brasil. Em complementação ao licenciamento, à Política Nacional de Meio Ambiente, nós temos inúmeras resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e nessa parte de licenciamento tem a Resolução 237 de 97, que estabeleceu e listou regulamentou os conceitos de licença prévia, licença de instalação e licença de operação, que são as 3 fases de licenciamento ambiental, né? Porque, em regra, qualquer empreendimento ou atividade no país que venha produzir impactos ambientais, potenciais impactos ou potenciais significativos impactos, que é o texto do artigo 225 da Constituição Federal, necessitam do licenciamento ambiental, que deve ser prévio, né?
como regra, né? E que muitas vezes a gente vê uma alteração dessa ordem quando os empreendimentos já estão implantados, já estão adiantados e os órgãos ambientais federais, como por exemplo é o caso do IBAMA, ou os órgãos estaduais de meio ambiente, que são os responsáveis pelo licenciamento ambiental nos seus estados, muitas vezes tem que correr atrás do prejuízo e numa ótica, às vezes não a mais adequada, que a gente vê que se fala, né, que o meio ambiente está atrapalhando o progresso, o desenvolvimento, etc. E, na verdade, os conceitos da Política Nacional de Meio Ambiente, seus instrumentos, são instrumentos que têm uma característica de prevenir danos, de serem controladores também do desenvolvimento econômico do ponto de vista de impactos socioeconômicos e socioambientais, certo? Então, eles são extremamente relevantes e você teve desdobramentos aí ao longo dos anos sobre questionamentos de competência. Aí nós tivemos a Lei Complementar 140, que delimitou de forma mais clara as competências de licenciamento e vários aprimoramentos legais que foram sendo feitos para melhorar a implementação dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente no Brasil. Então, este é um assunto que está sempre em pauta, por quê? Porque o licenciamento ambiental e outros instrumentos da política nacional, eles têm uma intersecção e uma inter-relação com praticamente todas as atividades econômicas que nós desempenhamos. E muitas vezes situações que são conflituosas e que precisam ser resolvidas, inclusive em sede de poder judiciário, porque acaba tendo que sopesar quais são os direitos mais relevantes em uma determinada ocasião, em função, né, de um determinado empreendimento, né, de uma determinada infraestrutura que está sendo criada. Queria saber se os objetivos e propostas da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas vêm sendo cumpridos. Como se portam os países desenvolvidos em relação às emissões de gases de efeito estufa? A relevância dela, para mim, é o momento em que a gente tem agora se aproximando no final do ano de mais uma Convenção de Clima, né? Convenção de Clima, nós temos todo ano, a Agenda Climática Internacional da ONU é muito extensa, então nós temos reuniões que se desenrolam durante um período, durante todo o ano, né, que tratam de temas extremamente técnicos, características de emissões, quais são os gases que têm um maior impacto do ponto de vista de aquecimento global, porque o problema da emissão de gases hoje é a sua quantidade, né? Então, essa concentração excessiva de gases que a gente chama de origem antropocêntrica, ou seja, emitidos pelas atividades humanas, que tem causado o problema do aquecimento global. Aí você pergunta se os países desenvolvidos têm, e até o Brasil a gente pode falar, né? Se eles têm se adequado ao regime da Convenção Jurídica de Mudança do Clima. A convenção, ela tem dois instrumentos. Ela tem uma convenção quadro e que serve para quê? Para justamente criar direitos e obrigações com relação à melhoria dos efeitos adversos das emissões de gases de efeito estufa. E ela tem um protocolo específico, que é o protocolo de Quioto, que quantificou essas reduções para os países desenvolvidos, tá? E que já terminou seu período de cumprimento. O protocolo continua em vigor, ninguém revogou o protocolo do ponto de vista internacional, mas o seu período de verificação, o seu primeiro período de verificação de cumprimento, ele acabou. E o que os países estão negociando é justamente isso. Agora, quem se compromete com o quê? Tá? O Brasil, a China e a Índia, que não tinham compromissos quantificados no protocolo de Quioto anteriormente, não conseguirão mais escapar de uma obrigação mais específica agora, justamente porque quando isso foi assinado, né, a convenção também é de 1992, o protocolo vem logo depois, o Brasil tinha outro cenário de desenvolvimento, a China também, a Índia também, e não dá para hoje esses países dizerem que eles não têm nada a ver com o assunto, né? Os países desenvolvidos realmente têm dificuldades de implementar, porque qual é a maior dificuldade de reduzir gás de efeito estufa hoje é que eles dizem respeito a absolutamente todas as nossas atividades econômicas, né? Então, isso gera um impacto do ponto de vista econômico de redução que é significativo. Tanto é que as reduções em períodos de crise mundial econômica, como a gente tem agora, acabam encolhendo um pouco, né? Involuntariamente,
por causa da redução dos valores, da diminuição da aceleração econômica, certo? Então, os países, alguns cumpriram, outros saíram, o Canadá saiu do protocolo de Kyoto, e agora a regra é que os países desenvolvidos dizem para todo mundo, agora ou vamos todos, né? E senão não vai ninguém, né? Mas os Estados Unidos já entraram com alguns acordos. O Brasil fez um acordo recente com os Estados Unidos para redução de emissões. A China tem assumido medidas unilaterais também, e alguma coisa vai ter que ser feita, tem que ser decidida, né? O Brasil está apresentando propostas também no final do ano. Mas os cientistas dizem que tudo que a gente fizer no final do ano ainda é muito pouco perto daquilo do que a gente deveria fazer. E a questão econômica é muito significativa aí, né? Muitas vezes as pessoas acham que as convenções ambientais são só sobre o meio ambiente. E as convenções ambientais dizem respeito e trazem restrições justamente para a questão econômica, e por isso elas são tão difíceis de serem implementadas, certo? Então, vamos aguardar até o final do ano para ver que resultados nós teremos na COP de clima, na Conferência de Partes, que acontece em novembro e dezembro agora em Paris. Eu queria perguntar sobre a Lei 2.305, que fala sobre os resíduos sólidos. Essa lei, ela previa que acabasse com todos os lixões até 2014, sendo que na nossa própria capital a gente ainda tem um maior lixão da América Latina. Queria saber por que essa lei não conseguiu ter, no caso, o vigor de fazer com que a nossa própria capital resolvesse esse problema. Bom, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela foi negociada por quase 20 anos no Congresso Nacional, Rodrigo. É um tempo significativo, digamos assim, para você refletir sobre essas obrigações, para se adaptar e saber que um sistema novo está mudando, né? Se nós compararmos os sistemas de tratamento de resíduos sólidos do Brasil com o de países desenvolvidos, nós estamos muito atrasados. Tanto é que, do ponto de vista de mercado, hoje, abriu-se um mercado econômico do ponto de vista de tratamento de resíduos muito significativo, e as empresas que prestam serviço nos outros países hoje têm vindo para investir muito no Brasil nesse setor. Tá? Por que as obrigações não estão indo adiante? A lei, ela tem um decreto também de regulamentação, que é bastante complexo, fala de ciclo de vida, fala de responsabilidades e determina que os atores públicos, né, têm uma responsabilidade essencialmente de planejamento nesse processo. O que a União fez? A União elaborou um Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O que é o plano? O plano é a forma de implementação da lei. E a lei tem a obrigação que todos os municípios brasileiros têm um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Nos últimos levantamentos que foram feitos sobre isso, das próprias confederações, associações de municípios, esses levantamentos indicaram que quase mais da metade dos municípios brasileiros sequer conseguiram cumprir com a sua obrigação do plano, que é a obrigação de planejamento, né? O prazo agora de cumprimento da lei foi adiado, né, por solicitação, por discussão no Congresso Nacional, e foi feito um escalonamento por tamanho de município, etc. E no final das contas, até cerca de 2018, 2020, 2021, nós temos prazos para a implementação para a erradicação dos lixões. Então, na verdade, o prazo foi adiado e teremos que ver aí como, né, os municípios vão se organizar com relação a isso. Os municípios alegam que não têm condições financeiras de fazer, que eles têm uma carga tributária, que por causa da crise econômica, né, o retorno da carga tributária diminuiu muito, há uma crise instalada, e que a questão dos resíduos sólidos tem que esperar, né? Quem está agindo muito fortemente nisso, apesar, né, dos prazos terem sido adiados, é o Ministério Público dos Estados, que tem listado as obrigações da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e cobrado, feito tax, termo de ajustamento com os municípios para implementar, nem que seja de forma gradativa.
Então, eu agradeço a presença no programa de hoje do Felipe, da Márcia e do Rodrigo, que fizeram perguntas muito atualizadas no âmbito do direito ambiental, e agradeço a audiência de todos no programa Saber Direito Responde, que tratou de políticas públicas ambientais no Brasil. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.